Boa tarde, irmãos. Bom, uma irmã estava comentando comigo agora sobre um tema interessante, e esse tema é o casamento. O que eu posso falar para vocês sobre o casamento? Eu tenho duas perguntas para te fazer. Você acha que toda família, toda pessoa que se casa, ela tem um casamento abençoado por Deus? Segunda pergunta. Essa pessoa se casou, um marido, uma mulher, e aí ela teve filhos, e aí ela construiu uma família. Será que essa família é abençoada por Deus? Será que todas as famílias são abençoadas por Deus? Eu quero responder essas perguntas à luz da Bíblia, para que você não venha ter nenhum tipo de dúvida, porque a palavra de Deus ela é muito clara. Satanás ele prega na igreja evangélica dizendo que todas as famílias são famílias de Deus, mas não é verdade. Não é verdade. E eu vou te mostrar isso nas Escrituras. Bom, em primeiro lugar, vou começar citando um texto áureo, um texto capítulo 19 do livro de Mateus, versículo 6. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. O que Deus uniu, não o separe o homem. Vou repetir. Mateus capítulo 19, versículo 6. Assim não são mais dois. Ou seja, antes você tinha suas coisas, antes sua mulher tinha suas coisas, mas agora não. Assim não são mais dois. Ou seja, agora há uma só carne. Não existe esse negócio de, porque isso aqui é do meu marido, isso aqui é da minha esposa, porque isso aqui é coisa diante do casamento, porque eu já tinha isso. Queridos, vou ler de novo. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, olha o que Deus diz. O que Deus uniu, não o separe o homem. Queridos, e a grande questão aqui é a seguinte: o que Deus uniu, não o separe o homem. Então, se todo casamento é abençoado por Deus, por que as pessoas estão se divorciando mais e mais a cada dia? Por que os relacionamentos eles estão sendo pautados sobre a violência? E violência não é só a agressão física, a violência verbal, a gritaria, a humilhação. Porque às vezes é melhor você tomar um tapa na cara do que você ouvir certas coisas. Você que é casado sabe do que eu tô falando, seu marido te distrata. Você que é mulher que trata mal seu marido. Se Deus disse, o que Deus uniu, o homem não separe. Isso significa que se hoje em dia as famílias estão se separando, os relacionamentos estão se acabando, é óbvio que Deus não uniu esse casamento. Porque o que Deus faz dura para sempre. Aquilo que Deus uniu, uma aliança verdadeira, permanecerá unido para sempre. E engraçado é que as pessoas não conseguem enxergar o óbvio, né, irmãos? E aí a gente entra naquela palavra de Coríntios, onde está escrito que Satanás, ele cegou o entendimento das pessoas para que a luz do evangelho não resplandecesse sobre elas e que elas não pudessem enxergar o evangelho como ele é. Então as pessoas não sabem aonde procurar ajuda, procuram buscar ajuda em terapias. Eu sei que eu não aguento mais. E é agressão, e o marido fala com um tom áspero e a esposa responde com um tom áspero. E os filhos observando isso ficam desesperados. E são crianças que crescem em meio a dificuldades, em tribulações. Crianças que não têm preparo psicológico para saber lidar com essa gritaria, com essa violência. São crianças que veem a violência dentro de casa e entronizam a violência dentro do coração delas. Você acha que você está brigando com seu marido? De forma alguma. Você está brigando com seu filho. Porque quando você grita com seu marido grita com você, o seu filho, sua filha, ele vê que ele tem dois animais dentro de casa. Então o filho sofre, ainda que ele fique calado, ele sofre, ele é recatado. E isso vai repercutir na escola, na vida. Um menino violento, um menino triste, um menino deprimido, uma menina triste, deprimida, chorosa. Fruto de quê? Fruto do comportamento dos pais. Perceba, queridos, que Jesus nos deu o exemplo. Jesus nos deu o exemplo. Ele não disse assim, olha, eu amei o mundo de tal maneira que eu até iria aí na terra morrer por vocês,
caso vocês precisem. Não. Ele foi e veio. Jesus veio. Deus não disse que, eu amaria o mundo, mas se o mundo precisar, eu vou enviar o meu filho, para que todo aquele que nele cresça, não pereça e tenha vida eterna. De forma alguma. Deus nos deu o exemplo. Ele amou o mundo a ponto de entregar o seu filho. Ele entregou. Ele agiu. Ele tomou uma atitude. E essas famílias evangélicas, elas são engraçadas. Essas famílias religiosas, elas são engraçadas. Porque elas vão para a igreja unidas. O marido vai de mão dada com a esposa. A esposa vai de mão dada com o filho. E aí chega em casa e é a desgraça. É um brigando com o outro. É o filho que não fala com a mãe. O filho que só olha pro celular. É o marido que fica se trancando no quarto para ver pornografia. Ver filme de safadeza. Tramando adultério com outras pessoas. É a mulher que fica no celular tramando adultério com pessoas que não conhece por meio desse Tinder. Essas coisas aí. Sinceramente, queridos, eu nem entendo essas coisas. Eu sou do tempo do Orkut, do Facebook. Porque esse negócio de Tinder aí, eu vi que aquilo ali era uma obra do inferno tão grande, mas tão grande, que é só você dar um yes no negócio ali, a pessoa também, você marca, você sai com a pessoa e pronto. Já profanou o templo do Espírito Santo de Deus com a sua carne. Já cometeu imoralidade sexual e já transgrediu a lei de Deus. Porque é o que eu vou ler pra você aqui agora. O que tem de casamento, querido, sendo alicerçado sobre a mentira, é uma festa. É uma festa. E aí a pessoa se casa baseando-se no interesse financeiro, ou casa porque tem medo de ficar sozinho, ou se casa porque quer mostrar para as pessoas que casou, e aí acha que esse casamento foi edificado por Deus. Não há amor, não há respeito. A pessoa se casou por interesse, e aí a pessoa acha que esse casamento vai ser abençoado por Deus. Eu não casei na igreja. Primeiro, eu não preciso. Por mim, eu não usaria nem aliança. Eu falei pra minha mulher, a minha aliança com você é no meu coração. Eu posso estar com uma aliança no dedo e o meu coração tá pervertido. Eu posso estar saindo com um monte de mulher. Eu não vou usar aliança. Ela falou, você vai usar aliança sim. Eu falei, olha só, eu não vou usar aliança. A minha aliança primeiro é com Deus. Gênesis 37 ensina isso. A gente já pregou aqui a história de José. Gênesis capítulo 39, a partir do capítulo 37. Mas conta a história de José, que teve a oportunidade de trair a esposa do rei do Egito e não traiu. Porque ele disse, eu não cometeria tão grande mal diante dos olhos do Senhor. Então perceba que eu fui espancado pela minha família. Você não vai casar na igreja? Você não vai fazer festa? Você não quer aliança? Eu sabia que todos eles eram bichos do demônio sendo usados para tentar enfraquecer a minha fé. Porque o que eu preciso é ter uma aliança no meu coração com a minha esposa. Eu preciso ter aquela aliança que José tinha com Deus quando ele negou a esposa do rei do Egito. Porque o rei do Egito ajudou ele em todas as coisas. Aquele homem era riquíssimo. E a esposa dele quis José, porque José era um homem bonito, era um homem forte. A palavra de Deus diz isso. Que José era formoso. E a mulher se interessou por José. Da mesma forma que a mulher se interessou por José, tem um monte de mulher que se interessa por mim. E que diferença vai fazer eu usar uma aliança no meu dedo se o meu coração ele é corrompido, pervertido? Então, o relacionamento do servo de Deus, ele é primeiro edificado sobre Deus, depois sobre a carne. E aí você consegue entender que o que Deus uniu, o homem não separe. E aqui eu quero ler uma palavra para você, está em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19. São bem conhecidas as obras da carne: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, bebedeiras, orgias. Querido, perceba que os casamentos hoje em dia estão alicerçados sobre as obras da carne. E as obras da carne, Deus disse, quem pratica tais coisas não herdará o reino de Deus. Se você comete essas coisas, como você pode achar que Deus está com você? Quem foi que te disse que Deus está com você? E aí você alicerça o seu casamento sobre imoralidade sexual. Casei com fulano porque fulano tem um corpo bonito. Ah, casei com fulana porque faz sexo de forma boa.
Casei com fulano porque ela é religiosa. Perceba que idolatria também é um pecado. Se você casa com um religioso, você vai colher a desgraça. Porque o religioso é aquele que finge que serve a Deus, mas com atitudes. Ele envergonha o nome de Deus e vive exatamente o oposto da palavra de Deus. Então a idolatria, aquele que trabalha muito, que põe o dinheiro à frente de todas as coisas, que não põe Deus à frente de todas as coisas. Feitiçaria, tem gente que casa com os macumbeiros aí, que faz despacho, chama Exu, Zé Pilintra, Pombagira, e aí em casa é uma briga e não sabe por que e não sabe por que em casa é uma briga. Inimizades, contendas, ciúmes. Ciúmes. Uma vez eu peguei minha esposa pegando meu celular, eu falei, olha só, o dia que tu pegar meu celular, eu vou te dizer uma coisa. Eu saio dessa casa e eu não volto nunca mais. Porque eu não me casei com você. Eu tenho uma aliança com Deus no meu coração. E se eu trair você, eu vou estar cometendo adultério. E eu vou estar traindo a minha aliança com Jesus Cristo. Então, o dia que eu te pegar metendo a mão no meu celular, eu vou sair dessa casa e eu vou arrumar outra. Nunca mais ela meteu a mão no meu celular. Nunca mais. Nunca mais. Eu não aceito. Eu não aceito que a vida que eu levo diante dos olhos dela traga a ela algum tipo de desconfiança. Porque o ciúme é uma obra da carne. Se você tem ciúme do seu próximo é porque você não confia nele. Então isso é um sinal de que você não tem o seu casamento alicerçado sobre a obra de Deus. Não é. Não é. Não adianta você ter ciúme e achar que você tem um casamento de Deus. Não tem. Invejas, bebedeiras. Gente, casais que saem à noite para beber, para sair para balada. Você acha que Deus alicerçou vocês? Você que tá bebendo aí? Orgia. Gente, tem casal que troca de casal. Eu ouço cada coisa no meu trabalho que eu fico horrorizado. Essas pessoas ficam fazendo orgias, mesmo sendo casadas. Como você pode querer que uma casa seja edificada com a presença de Deus se você comete as obras da carne que Deus disse que Ele disse, eu vos previno? Como, aliás, já o fiz. Os que não praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então perceba que essas famílias elas estão alicerçadas sobre o inferno. E o que acontece na casa delas nada mais é do reflexo do que elas escolheram, as obras de Satanás. Então por isso a palavra de Deus ensina assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. Quando nós casamos primeiro com Deus. A minha aliança é com Deus. Se a minha mulher quiser sair de casa porque achou que eu traí ela, isso é um problema dela. Eu sei diante de Deus que eu não traí a minha esposa. Eu tenho a minha consciência limpa diante de Deus, assim como José teve a sua consciência limpa quando aquela mulher acusou ele de tentar agarrá-la. Deus tinha visto que José não tinha feito isso. Não adianta me acusar de nada. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém pode me acusar de nada, a minha consciência não me acusa. Se alguém me tira de determinado lugar porque disseram que eu fiz determinada coisa que eu sei que eu não fiz, eu saio de cabeça erguida. Eu não me humilho. Eu falo, Deus, eu entrego essa causa em suas mãos. Porque o Senhor conhece meu coração. Hora nenhuma eu desonrei o meu matrimônio conforme a sua vontade. E se essa pessoa fez o que fez comigo, é porque ela não era digna de mim. E assim eu vou vivendo a minha vida, meu querido. E assim Deus vai desfazendo os laços do maligno na vida dessas pessoas. Gente, vocês estão pedindo aí pra ver? Vocês estão pedindo pra me ver? Vocês querem o quê? Quer ver o homem ou quer ouvir a palavra de Deus? Porque eu tô pregando a palavra de Deus, eu não quero aparecer pra vocês. Eu não tenho nenhuma pretensão de aparecer pra vocês. A palavra de Deus ensina que o que salva o homem é a palavra, não é a presença física. Quando eu estou pregando em alguns lugares, é claro que as pessoas têm que me ver, né? Tem que me ver. Porque eu não vou colocar um capote na minha cabeça. Agora aqui não há necessidade de você me ver. Aqui é necessário que eu me oculte para que a face de Cristo resplandeça. Aqui o homem não tem interesse em aparecer. Aqui eu estou levando uma palavra para o seu casamento. Se você está querendo me ver, é sinal de que você não quer ouvir a palavra. E se você não quer ouvir a palavra de Deus, isso não é um problema meu, um problema entre você e Deus. Sei que muitas pessoas estão falando isso porque realmente falam não por mal. Falam porque realmente acham estranho. A imagem tá preta. Mas é o meu dedo que tá tapando, porque eu não quero aparecer. O que eu tenho que falar para vocês aqui é da parte de Deus. Eu não quero aparecer. Eu não tenho pretensão de ser mais um. Eu quero ser aquele que faz a diferença, aquele que age na contramão do mundo. Aquele que se oculta
para que a face de Deus ela possa resplandecer sobre as palavras. Então perceba que nem todo casamento é edificado sobre a rocha firme. Perceba que nem todo casamento é edificado sobre estruturas conforme a fé cristã. E por isso que esses casamentos eles desmoronam, as famílias estão destruídas e as pessoas sofrem cada dia mais e mais. São maridos saindo de casa, esposas saindo de casa, maridos traindo esposas, esposas traindo marido. Pessoas que passam o dia inteiro no WhatsApp falando fofoca, moralidade, mandando foto nu. Pessoas que tiram fotos vaidosas, querendo aparecer para ganhar curtidas. Na minha família não há espaço para nada disso. Aqui a gente lê a palavra, aqui a gente ora, aqui a gente trabalha, aqui a gente estuda, aqui a gente prega. E Deus age na nossa família, porque essa é a maior prova de que Deus está conosco. Quando nós estamos vivendo a palavra de Deus, então Deus uniu e o homem não separará. Pode aparecer a mulher que for na minha frente. Pode aparecer a mulher que for. Eu não vou trair a minha esposa, porque se eu traísse a minha esposa, eu trairia a Deus. Eu estaria cometendo adultério. E adultério lança ao inferno. E quem teme a Deus, respeita a palavra de Deus. Quem não teme, vive na enganação da religião. Por isso a casa é um inferno, a família é um inferno, nada funciona. Querido, espero que essa palavra tenha falado profundamente no seu coração. Essa palavra foi fruto de uma conversa aqui minha com a irmã Ivone. Estávamos conversando aqui pelo chat de mensagens. E ela me disse, falou sobre um namorado que ela tinha, que não queria servir a Deus. Era um rapaz idólatra, religioso. Então perceba que Deus não permitiu que ela se juntasse a esse homem, porque ela é uma mulher de Deus. E esse homem era um idólatra. Era um idólatra. A palavra de Deus ensina que o marido santifica a mulher e a mulher santifica o marido. Nós temos que ter relacionamentos com a certeza de que a pessoa que está ao nosso lado, ela será apta e receptiva à palavra de Deus. E assim eu me mantenho casado, e assim todos os que fazem se manterão casados. Todo aquele que edificou o amor do mundo, né? Porque o amor do mundo é sexo, dinheiro. Todos aqueles que edificaram seus casamentos sobre o amor do mundo, eles certamente serão destruídos. Não adianta você pedir a Deus, porque o que Deus une, o homem não separa. Se Deus separou, é porque isso não era de Deus. Então é isso. Que Deus os abençoe. Leiam a palavra de Deus. Pratiquem o evangelho. Senhor, deposita da tua misericórdia nessa família nesse momento. Se há alguém agora disposto a servir a ti, em espírito e em verdade, lendo a tua palavra, disposto a lutar pela sua própria família, a mudar essa história, porque até então, Senhor, essa família é uma família desunida, longe da palavra de Deus, é uma família com espírito de confusão, onde espíritos malignos estão dominando essa casa. Senhor, se houver algum coração verdadeiramente arrependido nesse lugar agora, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor entre nesse coração e transforme a vida dessa pessoa. Porque eu creio que o teu sangue tem poder para lavar não só uma casa, mas todo o mundo. Mas é uma pena que o mundo não reconheceu o Senhor como único e suficiente Salvador. É uma pena que o mundo não reconheceu o valor do seu sangue. Mas se há alguém aqui que reconheça o valor do seu sangue, que o Senhor lave essa pessoa com o seu sangue e que tire todos os pecados dessa pessoa, que essa pessoa agora possa servir a ti em espírito e em verdade, que essa pessoa possa aprender que a luta não se vence com discussão, mas com orações e leitura da palavra de Deus, porque a nossa luta não é contra a carne e principados, não é contra a carne, ela é contra principados, potestades, espíritos malignos nas regiões celestiais. A partir do momento que você começar a desafiar o diabo e a orar e a ler a palavra e a praticar, então a sua casa se transformará e você sentirá o impacto da glória de Deus e do poder de Deus sobre a sua vida. Enquanto você não clamar ao nome de Jesus, não ler a palavra de Deus, não se aproximar de Deus com toda a sua fé, todo o seu coração, você nunca conseguirá manter a sua casa em paz. Eu quero assegurar para você que está me ouvindo agora, que está me pedindo oração, eu não vou orar por você, eu vou transferir essa responsabilidade para você. Eu quero te pedir que você siga o Senhor em espírito e em verdade, lendo a palavra de Deus, praticando, porque o próprio Jesus estará com você e eu não tenho poder algum, mas o sangue de Jesus, ele tem poder para transformar a sua casa, transformar a tua vida e te devolver tudo aquilo que o diabo roubou. Porque o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida em abundância. Então o diabo não irá destruir a sua família, o diabo não irá roubar a sua felicidade. A partir do momento que você decide a servir a Deus, por meio da fé em Cristo, em espírito e em verdade, então tudo aquilo que lhe foi roubado será restituído. E eu não falo de dinheiro, eu falo de paz e felicidade. Que Deus os abençoe. Inscrevam-se no nosso canal no YouTube Jesus Não Mente. Há muitas pregações lá que eu tenho certeza que irão ajudar vocês.
Deus abençoe, em nome de Jesus.